Olá, me chamo Igor Roberlando, sou discente do curso de Engenharia de Pesca e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação de diferentes indutores reprodutivos hormonais sobre o processo de maturação gonadal e desova em Tracheopteros galeatos. O bagrinho Tracheopteros, também conhecido como anujá, vem despertando interesse dos piscicultores devido às suas características zootécnicas e alto valor de mercado. Estes piscicultores não detêm as técnicas de reprodução da espécie e capturam as larvas e juvenis do seu ambiente natural e levam para cativeiro para a finalidade de engorda. Somando a essa captura, as mudanças e impactos antrópicos podem gerar desequilíbrio biológico nos ecossistemas em que os bagrinhos estão presentes. Em estudos observados por Nunes em 2021, relatou que os bagrinhos apresentaram tamanho de primeira maturação sexual L50 com valores menores aos observados em estudos anteriores, o que pode ser resultado da sobrepesca da espécie. Na aquicultura, a reprodução artificial de peixes sob condições controladas é um método comum para sustentar a produção desta atividade em escala comercial. Porém, a obtenção de ovos e larvas de qualidade viáveis para o fim da aquicultura é uma tarefa difícil. Portanto, vários agentes hormonais são utilizados para alcançar resultados desejados na reprodução de bagres. O agente indutor mais comum utilizado na indução à desova são as glândulas pituitárias de carpa. Entre outros hormônios, as preparações sintéticas como o Ovopel também são utilizados na indução da reprodução. Contudo, ainda há controvérsias indicando falhas na indução com hormônios sintéticos. O objetivo do presente estudo foi avaliar diferentes indutores reprodutivos hormonais sobre maturação gonadal final e desova em Tracheopteros galeatos. O estudo foi realizado no Laboratório de Desenvolvimento Aquícola da Amazônia Maranhense, LACOAM, e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. Os reprodutores foram obtidos por uma reprodução comercial, a piscicultura Três Irmãos em Matinhas, e 50 adultos de Tracheopteros, 25 de cada sexo em estágio de maturação gonadal, foram selecionados considerando suas características sexuais externas. Após 7 dias de aclimatação no laboratório, 40 peixes foram submetidos à biometria em relação ao comprimento e peso total. Depois, 3 reprodutores de cada sexo foram escolhidos aleatoriamente para avaliação do estágio gonadossomático segundo Vasolé. Os peixes foram divididos em 3 grupos de diferentes tratamentos. Um na solução estéril de NaCl a 0,9%, na solução controle. A segunda em um extrato de glândulas pituitárias de carpa e a terceira em hormônio sintético Ovopel. As injeções foram realizadas nas fêmeas em 2 doses, 10% na preparatória e 90% como dose definitiva, com intervalo de 12 horas. No momento em que as fêmeas receberam a segunda dose, foi aplicada a dose única dos machos. Após a aplicação da dose definitiva nos peixes, esses foram colocados nos tanques na proporção 1 fêmea para 2 machos para a desova. Posteriormente, os parâmetros para a desova foram analisados. Os dados foram analisados estatisticamente, em que previamente constatou-se a homogeneidade das variâncias e a normalidade dos dados seguidos de ANOVA e teste de Tucker. Como resultados, o peso e o comprimento diferenciaram estatisticamente entre os machos e fêmeas, em que as fêmeas na piscicultura são maiores que os machos em relação aos animais selvagens. Macroscopicamente, de acordo com o volume, a coloração, a espessura e a irrigação sanguínea dos exemplares de Tracheopteros nos permitiu o reconhecimento que tanto os machos quanto as fêmeas apresentavam capacidade de desova e liberação de espermatozoides. Com relação aos parâmetros de desova, não houve diferença para os dois hormônios. A desova do bagrinho é parcelada e começou a ocorrer cerca de 4 horas após a aplicação da segunda dose. No grupo do tratamento controle não houve desova. Os ovos fertilizados apresentavam uma coloração amarelo-ambar claro e demersal, em que se depositaram no fundo dos tanques. O tempo de eclosão das larvas variou de 68 a 75 horas. As larvas recém-eclodidas apresentaram um comprimento total médio de 3,89 mm e consumiram totalmente suas reservas vitelinas após 168 horas, abrindo a boca para o consumo do alimento exógeno. Como conclusão, os resultados do presente trabalho revelaram a eficácia dos dois hormônios para a desova do bagrinho para fins de cultivo. Também a não ocorrência da desova no tratamento controle evidencia que a espécie precisa de uma estimulação hormonal. O presente estudo forneceu informações biológicas importantes sobre a reprodução desta espécie. Nosso estudo também colabora para a preservação da biodiversidade da espécie em seu ambiente natural para técnicas de repovoamento. Diminui a pressão dos estoques naturais com essas informações que vão subsidiar a piscicultura de forma sustentável, evitando a captura de larvas em seus ambientes naturais para engorda em cultivo. Gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos, algumas referências e obrigado.